Sobre essa discussão e sobre as investigações da CPI, o CNN Prime Time vai conversar com os dois envolvidos, senador Renan Calheiros e senador Jorginho Melo. Começamos com o senador Jorginho, do PL de Santa Catarina. Senador, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Prime Time. Impossível não começar perguntando sobre essa discussão que quase descambou para briga física. É a CPI quente nessa reta final? São as provas, depoimentos que deixam o governo numa situação cada vez mais difícil? O que está deixando o clima tão tenso na comissão, senador? Muito bem, muito boa noite, Márcio. Infelizmente, esse dissabor ia acontecer hoje, né? Porque ouvi calado do senador Renan que o presidente Bolsonaro trata com esse tipo de gente, não dá para aceitar. De forma, eu sou um homem de conversa, eu sou um homem que tento contemporizar, mas tem coisas que estoura a paciência, né, a boa vontade, e não dá para ficar ouvindo isso calado. Então, o senador Renan tem feito da CPI um palanque todos os dias, né, tentando imputar a culpa ao presidente que sobre isso, sobre aquilo, dizer, eu quis corrigir ele hoje, que ele estava dizendo que o presidente é que tratava com essas pessoas. E eu disse a ele que o presidente não tratou com essas pessoas, que esse bando de picareta que se juntaram para lograr o governo federal, para arrancar o dinheiro público. E o presidente não estava e não está envolvido nisso. Então tem que colocar a coisa, não dá para dar discurso, não dá para fazer palanque político na CPI. Exclusivamente para falar mal, para atacar. Foi isso que aconteceu. O senhor defendeu o presidente Bolsonaro e também o empresário Luciano Hang, que inclusive já está convocado. Vai depor na próxima quarta-feira à comissão. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa convocação? De que forma vai ser útil à CPI ouvir Luciano Hang? Eu não sei de que forma vai ser útil. Defendi o Luciano porque é um homem honrado, é um empresário que dá emprego em Santa Catarina. Ontem mesmo foi colocado a ficha da mãe dele, que faleceu, a dona Regina, para o Brasil todo ver o prontuário exibido, como é que foi. Isso é uma coisa pessoal da pessoa. A imagem dela é uma pessoa querida, né? Nem respeito não se tem. Então, eu não sei o que vai acrescer a CPI. Porque o Luciano é um empresário que dá emprego, que paga imposto, é um brasileiro que orgulha o Brasil e orgulha Santa Catarina. Então, fazer o quê? Querem convocar? Tem maioria absoluta? Eles sempre convocam quem eles quiserem. Então, vamos ver se vão realmente, se essa convocação vai vir quarta-feira para a CPI. Senador, a Thaís Arbex, nossa analista política em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Thaís, por favor. Boa noite, senador. Essa discussão que a gente assistiu hoje começou porque o senhor defendeu o presidente Jair Bolsonaro, como o senhor disse agora há pouco, que o presidente não trata com essa gente. Como que o senhor explica a chegada da Precisa no governo? Como que o senhor explica esse contrato que seria de mais de $1 bilhão para a compra de uma vacina indiana? Como que foi feita essa negociação? Qual que é a sua percepção a partir dessa negociação, se não foi com o aval do presidente Jair Bolsonaro? Thaís, muito obrigado pela pergunta, a oportunidade de clarear um pouquinho. Infelizmente, eu tenho dito na CPI, você da imprensa que faz uma cobertura muito boa, tem visto e ouvido. Se juntou um bando de golpistas, de picareta, de malfeitores para saquear o Brasil. O Brasil queria comprar vacina. Então, se chegaram no Ministério da Saúde para vender vacina. Gente que era dono de banco que não era banco, presidente do banco que era um barbeiro que fazia barba, com todo respeito aos barbeiros, né, que ganhava R$4 mil, era presidente de um banco. Então, se montou todo tipo de quadrilha para assaltar o governo federal. Entende? Então, isso é ruim. Nem numa pandemia, esses malfeitores não se acomodam. Eles querem comer, eles querem fraudar. E, felizmente, esse contrato da Covaxin não foi pago R$1. Então não tem defunto, não foi feito compra. Tentaram lograr o governo, tentaram se aproveitar da pandemia
da urgência em comprar para vir um bando de picareta vender. Mas, felizmente, o governo não comprou. Então, é isso que se procura na CPI, responsabilizar. Eu chamei a atenção da CGU, do Ministério Público, da AGU, do Tribunal de Contas, enfim, para olhar com mais rigor para esse tipo de gente. O Banco Central, o COAF, como é que alguém faz um banco com um capital de 7 bilhões e 500 milhões e que não é banco e que dá carta de fiança? Quer dizer, isso é uma pouca vergonha, isso é falta de rigor e de fiscalização. Nós temos que passar o Brasil a limpo. Não dá para esse tipo de coisa ainda permanecer no Brasil. Senador, a gente também tem a pergunta do Yuri Pita, nosso analista político aqui de São Paulo. Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, senador. Obrigado por estar conosco. Vou pegar do ponto que o senhor colocou, senador, justamente do trabalho aí de órgãos de controle, inclusive aqueles órgãos de dentro do governo, da administração pública, em especial a Controladoria Geral da União, cujo titular, ministro Wagner do Rosário, inclusive foi ouvido pela CPI na terça-feira. A senadora Simone Tebet trouxe uma série de elementos demonstrando ali uma diferença de conduta da CGU em relação a esse contrato da Covaxin e o contrato da Pfizer, por exemplo. Minha pergunta é, o senhor disse que o governo não comprou, na verdade o governo contratou e não efetuou o pagamento, porque muito disso veio à tona, inclusive, depois da CPI aberta. Foi a CPI que evitou o governo de ter sido logrado por esses picaretas, que é o termo que o senhor tem usado, para definir os responsáveis por esse contrato? A CPI, desde que foi instalado, que nós estamos lá, a CPI tem procurado criminalizar o presidente da República. Essa é a grande verdade. Essa história do tratamento precoce, do tratamento antecipado, enfim, toda essa churumela aí. Enfim, a CPI, quando ela é constituída, é para investigar desvio, corrupção. Mas, infelizmente, a gente não pôde seguir o caminho do dinheiro. A gente não pôde, até o próprio Supremo Tribunal Federal não deixou nós investigar para onde foi o dinheiro. O dinheiro foi para muitos estados, foi para todos os estados e todos os municípios, e muitos deles surrupiaram o dinheiro, desviaram o dinheiro. E isso matou muita gente também. Só que, infelizmente, não dá. O Amazonas comprou respirador de uma adega de vinho, não deu para fiscalizar. Uma bandalheira. O meu estado de Santa Catarina, que é um estado que nos honra, que honra o Brasil, comprou 33 milhões de respiradores numa casa de massagem no Rio de Janeiro. Mas, senador, esses casos estão sendo apurados nos estados. O governador do Amazonas está respondendo ali por essa compra dos vinhos. Mas por que a CPI também poderia... Santa Catarina sofreu processo de impeachment. A questão é qual órgão de controle cuida de qual caso. Nos estados... Os órgãos de controle... Os órgãos de controle federal, eu chamei a atenção. Eles têm que cuidar mais disso. Eles têm que ser mais rigorosos com isso. Deixaram passar batido... Quem fiscalizou esse pessoal? Foi a CGU que fiscalizou isso? CGU, e ela AGU. falhou? Eles têm que fiscalizar mais. Eles têm obrigação, o COAF. Quando é um microempresário, um pequenininho, eles só faltam degolar. Por que esse bando de picaretagem eles não fiscalizam e não mandam prender em processo? Mas o senhor questionou o ministro Wagner Rosário. Na terça-feira ele estava diante do senhor na CPI. O senhor questionou isso ao ministro Wagner Rosário da CGU? Não, quando chegou a minha vez e mais outros senadores, foi encerrado porque o plenário, a sessão do Senado começou. Aí a CPI encerrou. Foi isso que aconteceu. E deu aquela polêmica com a senadora Simone, né, que ele foi infeliz em dizer que ela estava desesperada, não sei o que, ele foi muito infeliz, né? Mas o senhor já aponta uma falha da CGU aí. Isso é claro para o senhor. Ah, com certeza. De todos os organismos de controle, tem que fiscalizar mais, tem que evitar esse tipo de coisa. Desculpa se eu entrei na sua pergunta, Yuri. Vamos ouvir agora a pergunta do Leandro Rezende, por favor. Leandro, do Rio de Janeiro. Márcio, obrigado. Senador Jorginho, obrigado por estar conversando com a gente. A CPI já mostrou, senador, que o Ministério da Saúde demorou 97 dias para fechar o contrato pela Covaxin e demorou 330 dias para fechar o contrato da Pfizer. Aconteceu aí uma demora na chegada dessas vacinas que estão salvando vidas, estão sendo aplicadas nos adolescentes aqui do nosso país. A que o senhor atribui essa demora de fechar o acordo com a Pfizer, uma farmacêutica mundialmente
desconhecida, e essa rapidez em fechar o contrato com esses picaretas, como o senhor mesmo definiu, senador? Eu vejo que demorou, atrasou, alguma barbeiragem, tentando antecipar alguma coisa. Eu não defendo ninguém. Quem tiver problema tem que ser punido. Eu não levo ninguém para compadre. Eu sou senador, estou cumprindo uma missão na CPI e não estou ali para botar pano quente na cabeça de ninguém, de funcionário que fez ou deixou de fazer. Entendeu? Acho que nós precisamos fiscalizar, mas isso não aconteceu 100%. Porque toda CPI vem alguém com um monte de mentira, com um monte de conversa, uma conversa que nos dá... não dá prazer em fazer um questionamento, uma oitiva, porque é mentira, porque mente, porque omite e por aí afora. Então, eu acho, e é isso que eu defendo, a CPI tem que fiscalizar, é para isso que ela foi criada. E não vou, se demorou mais um do outro, nós já chamamos para explicar. Um porque não tinha aprovado pela Anvisa, o outro não sei porquê, o outro não sei porquê. Eu não tenho dificuldade nenhuma em responsabilizar qualquer tipo de envolvido nas compras de vacina no final do relatório. Eu não tenho. Só o que eu não posso concordar é com o relatório político. É isso que eu não posso concordar.